Olá, pessoal. Estamos de volta agora para falar sobre a distribuição. Mas antes da gente entrar propriamente dita nas tarefas de distribuição do PJE, a gente vai conversar um pouco sobre as tabelas processuais unificadas do Conselho Nacional de Justiça. Eu vou mostrar para vocês o sistema de gestão de tabelas do CNJ, que nos permite fazer consultas e pesquisar algumas informações sobre as classes, assuntos e movimentos. A gente também vai mostrar aqui um pouco sobre o sistema de consulta das tabelas unificadas do TJPI, onde é possível ver a parametrização de classe, assunto e competência. E depois a gente vai realizar as tarefas de distribuição de novo processo incidental e retificar a autuação lá dentro do PJE. As tabelas processuais unificadas do Conselho Nacional de Justiça foram criadas por meio da Resolução 46 de 2007. Para editar essa resolução, o CNJ levou em consideração a necessidade de extração de dados estatísticos mais preciosos e da melhoria do uso da informação processual essenciais à gestão do Poder Judiciário. Levou em consideração ainda a ausência de padrão mínimo para o cadastro de partes entre os órgãos do Poder Judiciário, importante, dentre outros, ao controle de prevenção e aprimoramento dos relatórios gerenciais. E com base nela foi editada depois a Resolução 76 de 2009, que instituiu o Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário, de onde saem os dados para o relatório Justiça e Números. Sem essa resolução seria impossível um relatório como Justiça e Números, mas esse é um assunto para outra aula. O cenário encontrado pelo Conselho Nacional de Justiça relativamente às estatísticas do Poder Judiciário era uma verdadeira salada. Cada tribunal tinha uma forma de identificar os seus processos e também os movimentos processuais. E também não havia nenhum tipo de patronização em relação às peças que poderiam ser juntadas no processo. Isso trazia uma dificuldade muito grande de poder fazer qualquer tipo de relatório gerencial que pudesse trazer algum tipo de comparação entre os tribunais. Até mesmo os tribunais locais tinham dificuldades de fazer comparações entre suas unidades judiciárias, já que por conta dessa total liberdade, os processos eram categorizados das mais diversas formas. O que também aconteceu com os movimentos processuais. Por exemplo, alguns tribunais identificavam movimentações de julgamento como decisões, outras decisões viravam julgamento, e isso impossibilitava qualquer tipo de intercâmbio de informações entre esses tribunais. Já no primeiro artigo da resolução, ficam criadas as tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário, objetivando a padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos, movimentação e documentos processuais. Ou seja, a partir do momento que essa resolução foi criada, para o Tribunal do Piauí ou para o Tribunal do Maranhão, um processo de divórcio tem que ser classificado da mesma forma. E isso possibilitou que o Conselho Nacional de Justiça pudesse fazer vários relatórios gerenciais, estatísticos e o próprio tribunal local, já que a partir desse momento a gente passou a padronizar a forma de classificar os processos. Já o artigo 3º da resolução determina que após a implantação pelo tribunal, todos os processos ajuizados, que são os processos novos, antes da distribuição, deverão ser cadastrados de acordo com as tabelas unificadas de classes e assuntos processuais. E é exatamente por conta dessa disposição que a gente trouxe esse conteúdo aqui para dentro do curso de PJE. Como eu já disse para vocês, antes da implantação do PJE, a distribuição era feita exclusivamente pelo TJ, de forma que os distribuidores eram os responsáveis por fazer essa categorização do processo conforme as tabelas do CNJ. Com a implantação do PJE, a gente deixou de ter servidores com a capacidade de distribuir os processos e atribuiu essa função para todos os advogados, promotores e defensores. E aí é onde reside o maior problema da distribuição. Como essas figuras, né, esses agentes externos, eles têm que categorizar o processo antes da distribuição, por muitas vezes essa categorização não leva em consideração o conteúdo do processo, e sim a melhor forma, a forma mais rápida de conseguir a distribuição do processo. Isso traz um prejuízo muito grande para a tramitação do processo, já que é essa classificação que vai fazer com que determinadas situações no processo aconteçam ou deixem de acontecer. É essa classificação que vai fazer com que esse processo seja
considerado ou não em uma meta do CNJ, ou que leve o PJE para realizar ou não algumas tarefas de forma automatizada. Já o artigo 4º vai falar sobre a padronização das movimentações processuais. No caso das movimentações, a gente não tem tantos problemas com os usuários externos, já que eles não têm muita capacidade de alterar as movimentações do processo. A parametrização das movimentações está toda centralizada dentro do tribunal e, portanto, é mais fácil da gente conseguir atender os requisitos aqui da resolução. O artigo 5º, pessoal, ele já vai começar a dizer como essas tabelas são formatadas, né? De onde vêm os elementos dessas tabelas. O que eu posso dizer para vocês aqui de forma mais simplificada é que essa tabela ela é composta por classes, assuntos, movimentos e documentos processuais. A tabela de classe de assunto é a que está relacionada diretamente com o cadastro do processo, né? Classificação do processo. A tabela de classe ela está relacionada com o direito processual. A gente vai ver isso quando eu estiver mostrando para vocês o sistema. E a tabela de assunto está mais relacionada com o direito material, né? Outra informação interessante, um processo ele tem uma única classe, mas pode ter vários assuntos. E aqui no PJE a gente vai ter que, além de escolher os assuntos, dizer qual dentre eles é o assunto principal. Interessante, pessoal, que esse artigo ele também vai dizer que a gestão dessas tabelas ela é centralizada no CNJ, mas o tribunal tem certa autonomia em realizar pequenas alterações. Então vocês vão ver que, por exemplo, nos movimentos a gente pode fazer complementos locais, mas em regra, toda a gestão da tabela, a parte centralizada é do próprio CNJ. Isso vocês podem ver depois aí lá no material de vocês, que eu vou deixar essa resolução linkada. Então tem o artigo 4º, que traz essas informações, e a gente tem um artigo 7º. Esse artigo 7º, ele defere a uma comissão gestora a gestão dessas tabelas e possibilita que os tribunais locais tenham uma comissão também. O Tribunal de Justiça tem essa comissão e caso vocês encontrem alguma situação fática que não pode ser classificada dentro dessa tabela, a gente pode sugerir ao CNJ a edição de novas classes, novos assuntos, novas movimentações. Também é de competência dessa comissão gestora local a atualização das tabelas do sistema. Então, vocês vão ver no sistema de gestão que existem várias versões da tabela processual unificada. E o tribunal ele tem que ir atualizando em seus sistemas essas tabelas. Então, pode acontecer de você entrar lá no sistema, encontrar um determinado movimento e aquele movimento não está disponível no sistema. E é essa comissão que faz essa determinação para que os sistemas sejam atualizados. Para que a nossa conversa aqui sobre classe e assunto deixe de ser tão subjetiva, eu fiz um levantamento de todos os processos que foram distribuídos no PJE do primeiro grau do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia de gravação desse vídeo, que é em outubro de 2020. Nesse levantamento, eu dividi os processos distribuídos conforme as suas classes e conforme os seus assuntos, né? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês aqui a tabela de classe judicial. Nas classes, pessoal, a gente teve nesse período, né, 151 mil processos distribuídos e eu peguei aqui as 25 classes judiciais que tiveram a maior quantidade de processos, né? Como eu já disse para vocês, cada processo tem uma única classe judicial. Então, vocês vão ver aqui que a primeira classe, a mais comum, é o procedimento comum cível, que teve quase 60 mil processos. Para quem já está habituado com os sistemas de processo do tribunal, esse aqui era a classe que antes da alteração do novo CPC era o procedimento ordinário, que era a classe também mais comum, é que mais se repetia, né? Aí a gente tem aqui, logo após, o procedimento do juizado especial civil com 32 mil processos. Aí temos todas as classes, né? Eu queria que vocês observassem, para que vocês tenham uma ideia de que, por conta dessa questão da classificação do processo, é bem provável que a gente tivesse uma quantidade maior de processos em classes diferentes, com uma estratificação maior. E o que a gente observa com muita frequência é que os advogados eles buscam a classe que mais genérica e que possibilita a distribuição do processo.
Quando a gente estiver mostrando lá a tarefa da distribuição, eu vou falar para vocês o que pode ocasionar, né, essa escolha mais genérica na hora da distribuição. Mas se a gente for olhar aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui um bom exemplo para vocês. A gente tem apenas 688 processos na classe de separação consensual. É bem provável que a gente tenha dentro de procedimento comum civil processos que, na verdade, a matéria processual no processo é separação consensual. E aí, por conta dessa classificação equivocada, o processo está constando lá como procedimento comum civil. Isso tem um impacto direto, por exemplo, nas metas do Conselho Nacional de Justiça. Para a parametrização das metas, o que se observa no processo é a classe e o assunto. Então, se a gente não tem, por exemplo, uma classe no processo improbidade administrativa, aquele processo não vai ser categorizado como se da meta 4 fosse. Por isso que é importante que a gente tenha sempre a atenção no momento de receber o processo, porque naquele momento que a gente vai ver se o advogado categorizou da forma correta e se não tiver feito, a gente vai fazer a tarefa de retificar a autuação, que é uma das tarefas que a gente vai ver na segunda aula desse módulo. Aqui nos assuntos, pessoal, a gente também tem uma situação interessante, né? Vocês vejam que aqui no total a gente teve 268 mil assuntos nesses 151 mil processos, né? Ou seja, tiveram alguns processos que foram cadastrados com mais de um assunto. E o assunto mais utilizado nesse período foi o de empréstimo consignado. Quem for servidor da vara única, com certeza já tem essa percepção, né? Que a grande maioria dos processos que recebe dizem respeito a esse assunto, né? Mas, pessoal, aqui nos assuntos, como eu já disse para vocês, eles estão relacionados ao direito material e é aqui onde a gente tem a maior quantidade de falhas, de erros na classificação do processo. O assunto, ele vai trazer uma informação relevante sobre o processo. Olha, para vocês terem uma ideia aqui, a gente tem, por exemplo, entre os assuntos mais utilizados, o assunto de intimação, com quase 4 mil processos. É claro que é bem provável que em um processo, independente do seu conteúdo, ocorram intimações. Só que, ao colocar esse assunto no processo, dá a entender que o assunto principal do processo, ou um dos assuntos relevantes do processo, é uma intimação. Esse assunto, pessoal, ele seria interessante de ser inserido no processo quando o objeto do processo fosse exatamente uma intimação. Por exemplo, vamos pensar aqui numa rescisória, onde se discute a nulidade de um determinado ato, no caso da citação, por exemplo, tá aqui, no caso da citação. Então, assim, se eu estou questionando uma citação que eu entendo que ocorreu da forma indevida, aí sim faz sentido, pessoal, eu selecionar para o processo o assunto de citação. E como eu disse para vocês que cada processo tem um único assunto, existem processos onde o único assunto cadastrado no processo é um assunto genérico como esse, citação ou intimação. E isso traz para a gente um prejuízo, como já disse, na hora de classificar os processos, na hora de agrupar os processos semelhantes, por exemplo. Olha só outra situação interessante, confesso para vocês que fiquei até... jamais imaginei que nesse levantamento a gente ia chegar nesse resultado. O quarto assunto mais utilizado nesse ano, pessoal, é direito de imagem. O que é bastante estranho, né? Porque esse assunto não me parece que a gente tenha tantas demandas assim tratando sobre esse assunto específico aqui no TJ do Piauí. Então é bem provável que vários processos aqui deste assunto de direito de imagem, eles estejam cadastrados no processo de forma equivocada. Então eu reforço, é exatamente por isso que a certidão de triagem é o momento em que a gente vai fazer a correção dessas divergências que podem ter acontecido no processo. Um dos conteúdos extras que eu vou deixar no final de uma dessas aulas é sobre o sistema no JEP Web. O sistema no JEP Web usa exatamente a classificação de classe e assunto para tentar facilitar a vida do magistrado e do servidor da unidade judiciária. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de gestão de tabelas processuais unificadas do CNJ, e vocês podem acessar direto por esse endereço, né, cnj.jus.br/sgt, ou se você colocar no Google CNJ espaço SGT, é exatamente o primeiro resultado.
Ao entrar aqui no sistema de gestão de tabelas, a gente vai ver essa tela. Aí a gente vai clicar aqui em acessar área pública. Aí quando vocês clicarem aqui na área pública, ele já vai abrir direto na primeira parte, que é a de classes. E aqui a gente pode fazer a pesquisa pelas classes, né? Pelo o nome da classe, pelo glossário. O glossário é um textinho que explica em quais situações, né, aquela classe deve ser utilizada, ou pelo próprio código. Vai chegar um momento aí que vocês já vão saber os códigos que mais se repetem, né? E aqui a gente tem a representação gráfica dessa tabela, né? A gente tem aqui essas pastas e dentro dessas pastas a gente tem os nós, né? Que são exatamente as classes que a gente pode selecionar, né? Que a gente pode usar lá nos processos. Aqui do nosso lado direito, a gente tem um detalhamento. E aí no detalhamento é que a gente vai saber se aquela classe ela é aplicável ou não para o órgão judicial que você está alotado, ou que o processo está tramitando. Então aqui ele vai dizer ó, se é aplicável à justiça estadual, e aí vai dizer se é do primeiro grau, se é no segundo grau, juizado especial. Quando a gente selecionar uma classe aqui, ele vai ticar, né, vai marcar aqui os órgãos que se aplicam, né? Aí tem Justiça Federal, Justiça do Trabalho. E aqui também tem algumas informações, né? A natureza, a norma, né? No caso, por exemplo, vamos supor que fosse um rito que está lá no Código de Processo Civil. Então vai aparecer aqui Código de Processo Civil, o artigo. Essa sigla é a mesma que vai aparecer lá no PJE, é o resumo da classe. Aí como que vai ser nominado o polo ativo ou o polo passivo. Aqui esse vai ser requerente ou requerido, ou autor e réu, por exemplo. Aí aqui, essa também é uma informação interessante, é se essa classe processual tem ou não numeração própria, né? Existem alguns incidentes que recebem a mesma numeração do processo principal e existem outros que têm a numeração própria. Então, se a classe tiver numeração própria, também vai estar marcada aqui. E aqui tem um texto do glossário. Então, como eu disse para vocês, aqui na tabela de classes, né, as classes elas estão relacionadas ao direito processual. Então vamos escolher um aqui para a gente ver o que é que acontece, né? Então, a gente vai aqui navegar dentro de processo civil do trabalho, processo de conhecimento, e aí aqui tem procedimento de conhecimento. Então a gente tem ó, aquelas duas classes que mais aparecem lá nas distribuições do ano de 2020, né? Então a gente também aqui tem, por exemplo, procedimentos especiais. Vamos escolher aqui de jurisdição contenciosa. E aqui dentro a gente tem, por exemplo, a separação contenciosa. Pronto, eu vou colocar aqui essa classe de separação contenciosa. Percebam, pessoal, que nessas pastas, vocês viram que eu fui clicando e ela foi abrindo as pastas. Todas essas classes que estão aqui nas pastas, elas não estão disponíveis lá para a gente selecionar lá no PJE. As que vão estar disponíveis são essas que tem aqui nas folhas, né? Essas sim estão disponíveis. Essas classes aqui das pastas é só uma questão de organização de hierarquia, né? Então, por exemplo, todos esses aqui são procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Então, é muito mais uma forma de organização, né? Mas, na verdade, a gente vai escolher as folhas, né? Então, ó, eu escolhi separação. Vou botar aqui divórcio, que eu acho que vai ficar melhor pra gente. Então, divórcio litigioso. Aí aqui, no detalhamento, ele vai dizer ó, que o divórcio litigioso é uma classe que é aplicável ao primeiro grau da Justiça Estadual. Portanto, a gente não vai ter divórcio litigioso na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho. E a gente também não vai ter essa classe de divórcio litigioso habilitado por juizados especiais. A gente vai ver no sistema de gestão de tabelas do tribunal também essa transformação de classe e assunto em competência, né? Que seria dividir as classes e assuntos de acordo com a competência das unidades judiciárias. E aqui embaixo a gente tem ó, a natureza, que é de conhecimento, a norma é o Código de Processo Civil, aqui tem os artigos, né? A sigla vai ser DIVLIT, e aí a gente tem requerente e requerido. E aí agora essa aqui não tem glossário. Deixa eu pegar um aqui que tem glossário para vocês verem como é que é o glossário. Pronto, olha só. Essa aqui tem glossário. Consignação em pagamento. Para a gente entrar aqui, aí o glossário às vezes ele traz a própria norma de regência aqui,
ou às vezes ele traz algum comentário da comissão gestora. Deixa eu ver, não, nesse caso não tem comentário. Então esse glossário é interessante por isso. Às vezes ele traz, por exemplo, existem classes que elas são bastante semelhantes, né? E há uma pequena diferença entre elas. E no glossário pode ser que você tenha alguma informação que lhe ajude nessa diferenciação entre uma classe e outra. Ó, olha só. Esse primeiro texto aqui, pessoal, ele não está no código, né? Então isso aqui é um texto que foi feito pela próprio comitê gestor das tabelas. Essa daqui, a primeira que eu mostrei para vocês, é a de classes, né? Agora a gente vai olhar a tabela de assuntos. Na tabela de assuntos, a gente já vai ter a classificação direcionada ao direito material, né? Então, lá vocês viram que as classes elas estavam relacionadas com o processo e aqui com o direito material. Então, a gente vai ter, por exemplo, o direito civil, direito de família. Aí aqui a gente vai ter, por exemplo, alimentos. A gente vai ter alguns assuntos. Observem, pessoal, que os assuntos lá no processo, ele não vai aparecer família, alimentos e exoneração. Ele vai aparecer no processo apenas exoneração. E é exatamente por esse motivo que, por vezes, os advogados, na hora de classificar o processo, eles colocam um assunto diferente do assunto do processo. Por exemplo, aqui eu tenho fixação. Na verdade, esse assunto é de fixação de alimentos. Mas se por uma desatenção, a pessoa pode colocar, por exemplo, como se fosse a fixação de multa. E aí, no processo, a gente vai ter um assunto de família, quando, na verdade, a gente tem um assunto que seria de obrigações, por exemplo. Então, essa especificidade dos assuntos, a gente tem uma especificidade muito maior do que na tabela de classes. E é por isso que a gente tem que ficar bastante atento no momento de selecionar aqui os assuntos. Aí a gente também vai ter o mesmo detalhamento, né? Aqui em relação à competência e aqui embaixo a norma, o artigo e o glossário. Pode ser, pessoal, que a gente tenha alguns assuntos que apareçam assim, ó, riscados, né, ticados. Esses assuntos que aparecem assim estão aqui apenas por uma questão de histórico, né? Eles estiveram disponíveis em um determinado momento e por alguma razão a comissão gestora desativou aquele assunto. O caso aqui que a gente está vendo é de tutela e curatela. E aqui já é interessante, porque antes a classificação de um processo que fosse de tutela ou curatela, ele era junto, né? O que ficava muito difícil de saber se aquele processo era de uma situação ou da outra. E agora a gente tem assuntos específicos para a tutela e muito provavelmente a gente vai ter lá na árvore relacionada um assunto específico para a curatela. Então, toda vez que vocês encontrarem assim, significa exatamente que houve algum tipo de alteração, algum tipo de evolução da tabela, né? Ó, olha que outra coisa interessante, pessoal. A gente tem aqui dentro dos assuntos de família, que dentro do direito civil a gente tem violência doméstica e familiar contra a mulher. É bem provável, vamos dar uma olhada aqui no artigo. Ó, olha só, aqui já é interessante, ó. O próprio glossário já faz essa diferenciação. Esse assunto, ele é obrigatório para o registro de ações cíveis. Ou seja, o advogado, no momento de cadastrar uma medida protetiva, ou a instituição, na verdade, a Polícia Civil, quando ela for cadastrar um pedido desse, ela pode se equivocar no momento de selecionar os assuntos e acabar selecionando esse assunto cível, ao invés de selecionar lá o assunto relacionado com a questão da medida protetiva criminal. Então vocês vejam que a tabela é uma tabela bastante extensa e não faz muito sentido que a gente decore os assuntos, né? Esse sistema de tabelas é exatamente para que vocês possam fazer consultas no momento das dúvidas. Então, se você pegou um processo lá, está fazendo a certidão de triagem e tem dúvida se a classificação está correta, você pode vir aqui no sistema e fazer algumas pesquisas para encontrar o assunto. Ó. Por exemplo, tem um processo que está bastante comum agora no tribunal, que são os processos de PASEP, né? Então vamos ver o que é que tem aqui de PASEP. Ó, a gente tem dois assuntos. A gente tem o primeiro aqui, que está dentro de direito tributário, e esse aqui, no caso, estaria muito mais relacionado com as alíquotas de recolhimento do PIS/PASEP do que
com necessariamente uma revisão ou pedidos de diferença disso, né? Vamos olhar o próximo aqui. E esse segundo, ó, tá dentro de direito administrativo, então talvez isso, ó. Esse aqui faz muito mais sentido nessas demandas que estão sendo apresentadas no tribunal. A gente tem dentro do PIS/PASEP a atualização de conta e liberação de conta. E aqui nos glossários a gente vai ver, ó, discussões sobre o direito à liberação de quantias em depósito de conta vinculada do PIS/PASEP, que é exatamente o objeto desses processos. Então, dentro desses dois assuntos, o mais correto seria estes aqui que estão dentro do ramo do direito administrativo. Então, o sistema de consulta serve exatamente para que a gente faça o que a gente acabou de fazer aqui, que é tentar encontrar a melhor classificação para um processo. E, como disse para vocês, como um processo pode ter mais de um assunto, a gente, por exemplo, poderia ter nesse processo de PIS/PASEP como assunto principal esse assunto de liberação de contas, e a gente poderia, por exemplo, ter um outro processo, um outro assunto que estivesse relacionado, por exemplo, a dano moral, e aí a gente ter dois assuntos, um principal e um assunto que fosse secundário dentro do processo. Aqui dentro do sistema de gestão de tabelas, a gente também vai ter a árvore de movimentos. Eu acredito que essa daqui vocês já estão bem mais familiarizados, porque a gente, a cada nova movimentação do processo, tem que ficar selecionando esses movimentos, sobretudo para quem está lá no gabinete. Então aqui a gente tem a árvore do magistrado e a árvore do serventuário. As decisões do magistrado, elas são basicamente três aqui: despacho, decisão e julgamento. E dentro do julgamento, a gente tem também os movimentos que estão relacionados à sentença do magistrado do primeiro grau e o acórdão, que seria das decisões do magistrado do segundo grau, acordo e decisões monocráticas. Então aqui você também pode, por exemplo, no momento de fazer uma determinada minuta de ato, lá o assessor ele pode tentar categorizar aquela decisão da forma mais específica possível. E isso também vai fazer uma diferença no momento do levantamento de produtividade. Então, por exemplo, se você está deferindo uma liminar, tem um movimento específico dentro de decisão que reflete o conteúdo daquela decisão que você está proferindo. Se você, no momento de deferir uma liminar, colocar como se o movimento correto fosse despacho, o sistema vai cadastrar despacho e depois, no momento de aferir a produtividade, não vai ser possível, apenas diante do conteúdo do ato, saber que a classificação foi errada e que ali deveria ser uma decisão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de classificar lá as movimentações. E aqui também a gente vai ter algumas situações de movimentos que deixaram de existir. Ó. Então a gente tem aqui, ó, não homologação, e provavelmente esse aqui deveria ser já criminal. Ó, exatamente, ó. Não homologação, ó, indica a decisão do juiz não homologa a medida protetiva determinada. E agora a gente tem, com certeza, essa movimentação em um outro ramo mais específico, né? A ideia dessa classificação aqui também, pessoal, é que você consiga, dentro daquela decisão, descobrir mais ou menos o conteúdo do que está sendo decidido de acordo com o movimento que foi escolhido. Então, por exemplo, se você tem lá, por exemplo, vou pegar aqui o caso da suspensão. Vamos pegar aqui, que eu acho que é interessante. A gente tem uma folha aqui, uma pasta, com várias folhas só sobre suspensão. Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem o mais genérico deles, que seria o suspensão ou sobrestamento por decisão judicial. E aí você não, só olhando essa movimentação, você não consegue extrair muitas informações sobre aquela decisão de sobrestamento. Por outro lado, se a suspensão ou sobrestamento é em decorrência de recurso extraordinário com repercussão geral, aí você já tem mais informações sobre aquela decisão. E no caso dos movimentos, há também um complemento de movimento que pode ser exigido em algumas movimentações. No caso desse movimento que eu estou mostrando para vocês, além da gente dizer que o processo foi suspenso por recurso extraordinário, a gente vai ter que dizer qual é o número do tema do STF que suspendeu o processo. E com isso, pessoal, no futuro é possível a gente encontrar todos os processos que foram sobrestados por uma determinada matéria. Existem várias movimentações que exigem o complemento, né?
Por exemplo, o movimento anterior que eu falei para vocês de liminar, de concessão ou de negativa, ele também vai perguntar quem foi beneficiado da liminar, se é autor ou réu. Então existem vários movimentos que levam em consideração, além da informação da movimentação, informações extras, que são os complementos. Existem alguns complementos que são complementos tabelados, que você vai escolher numa lista dentro do próprio PJE qual é o complemento daquela situação. E existem outros movimentos que o complemento é livre, que você vai poder digitar num campo a informação. Então, façam o possível para observar a maior especificidade possível dentro das movimentações. Já aqui na aba de sugestões, vocês vão ver as alterações que a tabela processual unificada já sofreu e as sugestões de novas alterações. Quando você clicar, ele vai abrir direto as sugestões de classe na situação análise prévia. Então a gente tem, por exemplo, nesse momento, deixa eu ver quantas, 10 sugestões que estão em análise prévia, a última delas apresentada já nesse mês de outubro de 2020. No caso aqui é uma exclusão de uma classe que foi sugerida pelo TJ de São Paulo. A gente também vai ter as sugestões relacionadas aos movimentos, aos assuntos e aos complementos de movimento. E também a gente vai ter, pessoal, aqui as situações. Então tem análise prévia, encaminhado para votação, rejeitado, descartado, aprovado, em alteração, aprovado e alterado. Aqui a diferença é se já foi publicado ou não nas tabelas. Se a gente clicar aqui nos aprovados, pessoal, isso aqui pode ser uma boa forma da gente entender por que um determinado movimento, classe ou assunto foi inserido na tabela. Olha só, por exemplo, esse aqui foi o movimento incluir complemento agravo em recurso extraordinário e agravo em recurso especial. E aqui ele vai dizer a razão pela qual. Então, assim, é bastante interessante para você ver as razões que levaram o CNJ a alterar a tabela e também aproveitar essas razões para modificar a forma da gente classificar o processo ou classificar as movimentações. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema de consulta das tabelas unificadas do TJPI, que está acessível no endereço tjpi.jus.br/transparência ou entrando no site do TJ e clicando lá no ícone transparência. Esse sistema é, na verdade, a parametrização realizada no PJE para classificar as classes e assuntos conforme as diversas competências existentes no tribunal. Então a gente vai ter, por exemplo, o grupo da competência civil, que vai trazer algumas classes e alguns assuntos relacionados à matéria civil. A gente vai ter, por exemplo, o grupo da Fazenda Pública, com as suas classes e assuntos. Então, na verdade, esse sistema nos permite ver essa classificação. Estando aqui no site do tribunal, a gente pode escolher aqui a opção Transparência e Estatísticas. E ao clicar nesse link, a gente vai entrar no portal da transparência do TJ. Dentro do portal da transparência, a gente vai entrar aqui em Judiciais, que traz as informações judiciais. E estando aqui dentro, a gente vai usar a última opção, que é Classes e Assuntos. E aí a gente vai ter acesso aqui às tabelas unificadas do TJ. Como eu disse para vocês, a gente tem um grupo, né, que corresponde à competência. No caso aqui, o primeiro é JEC da Fazenda Pública. E aqui a gente vai ter todos os códigos de classes e assuntos que estão habilitados naquela competência. Qual é a importância, pessoal, dessa tabela, né? Primeiro, ela traz para a gente essa noção de divisão de competências entre as unidades judiciárias. Então aqui, por exemplo, a gente já vai saber que determinadas classes não devem tramitar na competência JEC da Fazenda. Isso também é interessante para a gente porque existem situações no PJE onde há necessidade de redistribuição do processo de uma unidade judiciária para outra. Se essa redistribuição ela for feita por sorteio, o sistema sempre vai tentar encontrar a unidade que tem competência para receber aquele processo. Então aqui é uma das razões pelas quais a classificação do processo também tem que estar correta. Um erro bastante comum na distribuição dos processos, desde o início do PJE, era a diferença entre o mandado de segurança de competência da Fazenda Pública e o mandado de segurança de competência da Vara da Infância e da Juventude.
em determinada época do ano, quando começavam a aumentar a distribuição de mandato de segurança para antecipação da colação de grau de alguns alunos, os advogados às vezes erravam a classificação do processo e fazia com que um processo tipicamente de fazenda pública fosse distribuído para a vara da infância e da juventude. E o que é que a vara da infância e juventude, no momento de redistribuir o processo, tinha dificuldade? Porque como o processo estava classificado da forma errada, o PJE fazia uma nova distribuição e no momento dessa nova distribuição, a única vara competente para receber o processo era exatamente a vara da infância e da juventude. Por isso é que a gente tem que observar a classificação do processo, sobretudo também no momento da redistribuição, porque se for a redistribuição por sorteio, se aquela classe e assunto não tiver na unidade judiciária em que a gente pretende enviar o processo, não vai ser possível fazer a redistribuição. E aqui a gente tem uma tabela de classe e assunto. Com as competências a gente tem vários, deixa eu ver aqui se tem uma totalização. Não tem uma totalização, mas a gente tem vários assuntos. Ah, tá aqui a totalização. A gente tem 63 mil registros de classes e assunto, né? Mas a gente pode fazer alguns filtros aqui, ou por competência, ou pela classe judicial, pelo código do assunto, ou pelo próprio assunto, e se aquela classe está disponível ou não no plantão judicial. Então, por exemplo, a gente pode botar aqui, vamos ver aqui, cível, para a gente ver quais são as competências cíveis. Ó. Tem aqui, vara cível comum, e aí a gente vai ver todas as classes e todos os assuntos que estão disponíveis. A gente também pode colocar aqui, por exemplo, família. Vamos ver o que aparece em família. Opa. Vou botar aqui, competência. Olha só, a competência das varas das famílias e sucessões. Então a gente vai ter todos os assuntos que estão disponíveis para aquela competência. Eu vou deixar os links tanto do SGT do CNJ como esse aqui do TJPI para que vocês depois possam consultar e navegar aqui nessas tabelas. Vocês já sabem, né, pessoal? Quem fica até o final sempre tem um conteúdo extra. E dessa vez eu vou mostrar para vocês o TJPI em números, né? Um dos painéis do TJPI em números. Vocês podem acessar esse sistema por meio do endereço tjpi.jus.br/TJPI em números. Eu vou deixar lá no material de vocês. Aqui nessa tela principal do sistema, você vai entrar com o seu usuário e senha do sistema intranet, que é o mesmo do SEI e de outros sistemas do tribunal. Quando você entrar, ele vai apresentar para vocês essa interface, né? Como hoje a gente falou aqui sobre classes e assuntos, eu vou mostrar para vocês aqui o mapa de classes, que é um dos painéis aqui do TJPI em números. Então vocês vão clicar aqui em mapa de classes. E aqui dentro das classes, dentro do mapa de classes, você vai ter que escolher uma unidade judiciária, né? Eu vou escolher aqui uma aleatória da comarca de Teresina. Vou escolher aqui a segunda vara civil. Pronto, eu vou clicar aqui em visualizar. Quando a gente fizer isso, pessoal, ele vai trazer um mapa das classes da unidade judiciária, mostrando as classes que são mais comuns. No caso aqui, ele traz sempre as 5 primeiras. Então, nessa unidade, a gente tem a classe mais comum, ó, é o procedimento comum civil. A gente tem 6.570 processos. E aí ele traz duas informações bastante interessantes, né? A primeira dela é em relação ao tempo médio dos processos em tramitação. Então, nessa unidade judiciária, em média, os processos dessa classe, eles estão tramitando há 4 anos. E para que os processos cheguem à baixa, eles tramitaram, né, durante 4 anos e 6 meses. Então, é bastante interessante porque isso aqui pode ser uma informação relevante para a tomada de decisão no momento de, por exemplo, criar um esforço em uma determinada classe. Imagine, por exemplo, uma vara de família que pode fazer um determinado esforço para a redução do tempo de tramitação das ações de alimentos ou das ações de divórcio, por exemplo. Se a gente clicar aqui em ver todas, ele vai mostrar todas as classes processuais aqui, ó, todas as classes, a quantidade de processos e o tempo de tramitação em baixa, né? E quando a gente clicar aqui nessa setinha para baixo, ela vai trazer dentro daquela classe os assuntos que mais se repetem. Então, no caso do procedimento comum civil dessa unidade, o assunto que mais se repete é a obrigação de fazer ou não fazer, que também é um assunto
bastante genérico. A gente tem aqui, por exemplo, o seguro, que já é um assunto mais específico, né? Empréstimo consignado e por aí vai. Então aqui tem uma série de informações que são relevantes, né? E se você, aqui dentro de assunto, clicar aqui em listar, pessoal, ele vai abrir uma relação com todos os processos que são daquela classe, daquele assunto, e vai dizer aqui em que sistema tramita o processo. No caso aqui, esse aqui tramita no Teams Web, esse aqui tramita no PJE. Então, esse sistema pode trazer aí informações para a melhor organização, tanto da secretaria como do gabinete. Eu vou deixar lá o link para vocês no material e espero que vocês se divirtam aqui no site e até a próxima aula.